Olá, bom dia, graça e paz. A gente está aqui mais uma vez para falar sobre a nossa escola dominical, né? Qual que é a lição de hoje de acordo com a apostila. A gente tem falado do Sermão do Monte. Para você que está acompanhando a apostila, a gente já está na lição de número 14, praticamente finalizando ela aqui, finalizando o Sermão do Monte, como a gente tem aprendido desde o começo do ano. Hoje a gente vai falar de Mateus capítulo 7, do versículo 7 ao 12. Eu gostaria, antes da gente ler o texto chave, a gente fazer uma oração. E é sobre isso que a gente vai falar. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço porque o Senhor tem cuidado de nós, Pai. Pai, eu te agradeço porque o Senhor tem se revelado a nós. Pai, em nome de Jesus, que não sejam as minhas palavras, mas seja o teu Santo Espírito. Que o Senhor vá de encontro, Deus, àquele coração sedento e revele os teus desejos, os teus desígnios, ó Pai. Pai, te agradeço e consagro a Ti este momento, essa classe, ó Deus, em nome de Jesus, seja para a honra e glória do teu santo nome. Consagra-te tudo isso, Pai, é para o Senhor. Em nome de Jesus, vem falar conosco, Pai. É que eu te peço. Amém. Amém? Hoje a gente vai ler Mateus 7. Se você puder abrir lá e ler comigo, vai falar assim. É bem conhecido para todos nós, mas eu creio que o Senhor tem, nos chamado a atenção à oração. Porque o título desse pedaço, vamos dizer assim, desse trecho da Bíblia, tem um título aqui no meu que é Perseverança na Oração, né? A gente viu semana passada sobre tirar a trave do olho, da questão do julgamento, e aí Jesus entra na parte de perseverar em oração. Você que abriu, fala assim, Mateus 7, versículo 7, fala assim: pedi e vos será concedido, buscai e encontrareis, batei e a porta será aberta para vós. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, se lhe abrirá. Ou qual dentre vós é o homem que, se o filho te pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe entregará uma cobra? Assim, se vós, sendo maus, sabeis dar bons presentes aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará o que é bom aos que lhe pedirem. Portanto, tudo quanto quereis que as pessoas vos façam, assim fazei-o a vós também a elas, pois esta é a lei e os profetas. Amém? A gente vai ler só até aqui. Interessante que a gente já viu sobre oração, a gente já discutiu muito sobre esse assunto, a gente falou, a gente viu como que Jesus instruiu seus discípulos no modelo do tipo de oração. A gente viu no capítulo 6 sobre a questão da provisão, que Deus sabe o que a gente precisa da nossa necessidade, mas agora, olha que interessante, Jesus nos instrui a persistir em oração. Não porque Deus não sabe o que você precisa, mas ele faz um contraste aqui com os pais que são maus. Deus se compara a um pai, mas aqui ele não está se comparando a esse tipo de pai. Ele está fazendo um contraste do ser humano que tem a sua tendência ruim, tem a sua tendência egoísta, e em contraste ele fala, se os pais que são ruins sabem dar bons presentes, imagina Deus que é completamente bom, imagina Deus que é perfeito. Então Deus sabe dar o que é bom aos teus filhos. Então, olha só que interessante, ele fala para pedir, é importante pedir. E aí eu gostaria de trazer um entendimento para nós de perseverar na oração. Por que eu preciso perseverar na oração? Hoje eu trouxe 3 motivos que seriam importantes a gente perseverar, mas podem existir outros, mas eu queria atentar a este. Por que Jesus, então, aqui no Sermão do Monte, nos orienta a perseverar em oração? Não significa que ele vai ouvir na primeira vez, significa que ele não quer atender o pedido, significa que ele não está te ouvindo. Vamos entender isso um pouco melhor? Eu gostaria de exemplo de uma parábola que eu acho que eu já citei aqui,
inclusive durante as gravações, que é Lucas 18, que é a parábola da mulher que importuna, né, um juiz que é iníquo. Deixa eu achar aqui o versículo, capítulo 18, eu acho que eu anotei, Lucas 18, a partir do 2, fala assim: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, tampouco era sensível às necessidades das pessoas. E havia naquela mesma cidade uma viúva que frequentemente se dirigia a ele, rogando-lhe: faze-me a justiça na causa que pleiteio contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, todavia, mais tarde considerou consigo mesmo: é bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito pessoa alguma. Contudo, essa viúva me importuna. Farei justiça a ela, para não acontecer que, por fim, venha me aborrecer ainda mais. Então concluiu o Senhor: atentai à resposta do juiz da injustiça. Porventura, Deus não fará plena justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam de dia e de noite, ainda que lhe pareça demorado em atendê-los? Eu vos asseguro, ele vos fará sua justiça e depressa. No entanto, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Jesus deixa essa pergunta. Então Jesus conta essa parábola e ele fala assim que, porventura, Deus fará justiça aos seus escolhidos, aqueles que clamam dia e noite. Está falando de perseverar em oração, a pessoa que clama de dia e de noite, né? Então, mas por que a pessoa não tem clamado? Porque aí no final ele conclui: vai ter fé para eles clamarem? Será que vai achar fé? Quando Jesus vier, ele vai encontrar alguma fé na terra? Porque, na verdade, a gente deixa de clamar porque a gente não tem fé. Então a gente precisa exercitar a fé e insistir em oração. Tem certos assuntos que a gente precisa insistir em oração. Amém? E a gente vai entender. Primeiro motivo que Jesus está nos orientando a perseverar em oração, e eu vou trazer os 3 como eu falei, é romper em fé. Eu queria até abrir aqui, aproveitando, a gente vai ler um pouquinho, pelo menos uns 3 que eu separei. Romanos 4, versículo é o 20. Fala assim: mesmo considerando tudo isso, não duvidou, nem foi incrédulo quanto ao que Deus lhe prometera, mas pela fé se fortaleceu, oferecendo glória a Deus. Aqui Paulo está falando de Abraão, né? Olha que interessante. Ele rompeu em fé porque ele acreditou em Deus e ele deu glória a Deus. Então, como assim que glória, né? Eu dar glória a Deus pode fortalecer a fé. Porque a gente entende que aí eu mudo as circunstâncias, eu tiro o meu olho natural daquilo que é natural, o meu olho natural daquilo que é natural, e aí eu posso para Deus, eu entrego aquele que pode todas as coisas, eu confio nele, né? Eu acredito que ele pode curar, que ele pode realizar a promessa que ele deixou, ele é fiel para cumprir a promessa, ele é fiel para mudar e reverter situações. Então eu tiro, né, da minha natureza natural, tá? Pleonasmo, mas é pra gente entender, porque a gente vive num ambiente natural, mas que a gente precisaria viver muito mais do sobrenatural do que do natural. E a gente tem vivido muito naturalmente, onde nós que somos espirituais precisamos viver de uma forma sobrenatural. E é isso que o Senhor nos convida, porque a fé nada mais é viver o sobrenatural, acreditar naquilo que o Senhor tem para nós. É tomar posse daquelas coisas que não existem. Então eu preciso parar de viver no natural para viver o sobrenatural. Então, a primeira parte é de persistir em oração, e a oração é fundamental porque você não ora naquilo que você não acredita. Então, eu preciso orar para eu exercitar a minha fé, né? Eu oro, eu persisto em oração e aí eu rompo em fé, né? Eu sei que Deus pode todas as coisas, então eu confio nele, eu oro e eu persisto, então eu vou exercitando a minha fé. Lembra que a gente já falou também é necessário exercitar a fé, porque ela pode ser pequena,
né, pouca ou, né, precisa do tamanho do grão de mostarda, de uma fé, então ela é mensurável, a fé é mensurável. Então eu preciso romper em fé a cada dia mais. E é através da oração que eu faço isso, através de persistir a oração. Né? Aquela viúva, ela teve fé de que, em Deus, porque Deus não era como aquele juiz, ele não está se comparando ao juiz, porque deixa claro no texto que o juiz não temia Deus. E ele era mau. Então, a semelhança desse texto que a gente está lendo em Mateus 7, ele está fazendo um contraste. Porque se nós que somos ruins, né, sabemos dar bons presentes aos filhos quando eles pedem, quando mais Deus. Então, mas por que, Camila, que eu preciso insistir se Deus vai me dar o que é bom, porque ou ele vai me dar tudo que a gente precisa? Na verdade, eu queria trazer um outro motivo que tá lá, na verdade, eu vou dar o nome que também há questões de... existe uma guerra espiritual, continuamente. Né? Há uma guerra travada no reino espiritual. O quão tolo achar que não existe guerra espiritual, é achar que tudo é uma guerra espiritual, mas a gente precisa entender que existe uma guerra espiritual. Né? Em Efésios 6:18, vai falar que a nossa luta não é contra carne e não é contra sangue, mas é contra os principados. O que Paulo está querendo dizer? Porque diferente daquele povo que Israel lutava, que matava e que ganhava e conquistava, né? Não é mais aquela guerra que é pleiteada, né? Agora a guerra é espiritual. E aí eu queria trazer um outro exemplo. Eu trouxe o exemplo de Abraão e agora eu queria que persistiu em oração, acreditou e rompeu em fé mediante a persistência de oração. Eu gostaria de trazer o exemplo de Daniel. Daniel capítulo 10, esse capítulo é sensacional. Ele é muito interessante, não dá vontade de parar de ler. Daniel 10, deixa eu ver qual que é o versículo que eu vou ler. Meu Deus. Aí. Daniel 10. Versículo 12 fala assim. Então, Daniel capítulo 10, versículo 12. E o anjo prosseguiu me exortando. Não temas, caro Daniel, porque as tuas palavras foram ouvidas, sim, desde o primeiro dia que aplicaste humildemente o teu coração a fim de buscar entendimento diante de Deus. As suas orações foram ouvidas e eu vim em resposta ao teu clamor. Olha que interessante. O anjo fala para Daniel, e aqui já tinha passado os 21 dias de oração de Daniel. Ele tinha jejuado, a gente conhece, é famoso o jejum de Daniel, e ele tinha orado nesse tempo em busca de uma resposta. E o anjo fala para ele que no primeiro dia, aqui olha, sim, desde o primeiro dia que aplicaste só humildemente o teu coração a fim de buscar o entendimento, você já foi respondido. Aí eu vou continuar lendo. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio me ajudar a vencer o inimigo, porquanto não pude mais continuar ali com os reis da Pérsia. Interessante falar que aqui o príncipe do reino da Pérsia não representa realmente aquele príncipe, o reinado, porque nesse tempo aqui a Pérsia reinava quase tudo, né? Então aqui tá falando de uma potestade, de uma autoridade maior, né? Do tamanho de um reinado. Mas aí ele precisou, né? Tava travada uma luta ali. Então Miguel veio, ajudou para que ele pudesse entregar a resposta de Daniel mediante a oração. Se Daniel tivesse desistido no primeiro dia, talvez ele não tinha recebido essa resposta. Né? Porque depois o anjo entregou tudo o que ele precisava entender porque a visão de Daniel aqui era para o futuro. E Daniel persistiu em oração. Né? Então, e a gente precisa entender que nessa batalha a oração é fundamental. Não tem como um cristão que entende o chamado de Deus, que entende Cristo, que aceita Jesus não orar. Não tem como. Então Jesus nos desafia a perseverar em oração. Pede. Seu pai é bom, né? Ele só não vai te dar o que não é bom para você, porque ele conhece o que é bom.
Mas Ele tem desejo de te dar, né, coisas boas além do que é necessário. Ele tem vontade de te abençoar. É o prazer do Senhor. Ele quer te dar coisas boas. Mas pede, mas persevera, né? Continua. A gente precisa ser constante naquilo que a gente acredita, na causa que a gente abraçou, né? Na causa que a gente, mediante a fé, acredita. Não tem jeito. Então, aí a gente precisa entender que mediante a oração, né, de Daniel, aquela batalha, veio Miguel e ajudou. Aí o que é interessante, sabe o que é interessante? Que no verso 20 de Daniel, o anjo fala assim para ele, ao que ele acrescentou, sabes por que eu vim a ti? Ele pergunta. Contudo, agora terei que retornar para seguir pelejando contra o príncipe da Pérsia. Todavia, logo que eu sair, o príncipe da Grécia virá. Não tinha acabado. A guerra não tinha acabado. Né? A gente tinha vencido ali uma batalha, que ele veio ajudar Daniel, mas, né, veio entregar a resposta a Daniel e falou assim, olha, Miguel veio em meu favor, me ajudou, para eu conseguir chegar aqui e te entregar, mas eu preciso voltar, porque a guerra continua. Então, a gente não pode parar. Né? Da mesma maneira que a gente, numa guerra, quando você está numa guerra, você, o soldado, você não tem tempo para, essa aí eu não quero ir não, essa eu não quero guerrear não, a gente não tem essa escolha, né? A gente está alistado, então é para guerrear. Só que como que a gente guerreia? A gente às vezes não sabe as ferramentas que a gente tem, é orando, é aqui, ó, persistir em oração, né? A nossa guerra não é contra carne nem sangue, mas a nossa arma é a oração. A gente precisa orar. A gente precisa entender que a oração é fundamental para nossas vidas e o Senhor Jesus nos convida a isso. E a outra, eu falei 3. Então, romper em fé, a gente precisa persistir em oração para romper em fé, para vencer a batalha, né? Por que a gente precisa persistir em oração? Precisamos vencer a batalha. E a outra, né? Por que eu preciso persistir que não vai ser imediata a minha oração, né? A gente não tá falando de um Deus que é um gênio da lâmpada. Eu lembro isso do teatro que a gente apresentou na rede de mulheres, e tinha uma fala que era isso, você tá achando que, acho que era até da Fernanda, que Deus é um gênio da lâmpada, que a gente, né, faz a oração e ele realiza os 3 desejos. Não é assim, né? Porque em comparação, vou ler aqui o texto de Mateus de novo. Fala assim, qual dentre vós, versículo 9, qual dentre vós é o homem que se o filho lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou lhe pedir um peixe, lhe entregará uma cobra? Interessante que a cobra, por que ele fala peixe e cobra? Parece tão distinto, né? Só uma curiosidade. O peixe das iguarias da culinária daquela época eram uns peixes parecidos com umas enguias. Então a enguia, ela é parecida com uma cobra. Então, qual de vós que vai dar algo que é perigoso para o seu filho no lugar daquilo que ele precisa ou daquilo que ele deseja? Né? Ele quer um peixe para se alimentar. Ele não quer uma cobra. Então, o peixe, o seu pai fala assim, não, se você quer um peixe é para se alimentar. O seu pai sabe o que você anseia. Só que se é uma coisa que você pede que é perigoso, então ele vai entender que não pode te dar. A mesma coisa uma criança te pedir uma tesoura de corte afiado para brincar. Você vai dar para ela? Mesmo se ela insistir, chorar, birrar, não vai dar, porque é perigoso para ela. Então a gente precisa entender que há certos assuntos que se Deus, ele continua sendo Deus. Se eu persistir em oração, não. Se a oração foi imediata, mas a gente precisa entender que nós precisamos perseverar em certos assuntos. Não é tudo, não é fazer pirraça com Deus, não é tomar posse daquilo que, né, bater o pé como criança mimada, não. É naquilo que o Senhor colocar para você como desejo, vamos dizer assim, sublimes, né, desejos que o Senhor, às vezes a gente tem interesse tanto em coisas tão terrenas, em coisas tão materiais, mas o Senhor fala que Ele quer, talvez, que você tenha um sonho aí de quando você orar, uma pessoa seja curada, né? E aí você buscar isso, ter o dom do Espírito Santo. O que basta para eu ter o Espírito Santo? Pedir,
Tá lá em Coríntios, aquele que quer, peça, né? Então, aqui também é exemplo, peça. Você vai receber, mas a gente precisa persistir. Por que então o terceiro que a gente precisa persistir em oração? Porque existe o tempo de Deus, né? Não é agora que vai realizar, não é amanhã porque eu tô querendo, o problema eu resolvo amanhã. É no tempo de Deus. Olha exemplo disso, outro. Então eu dei exemplo de Abraão, romper em fé. Eu dei exemplo de Daniel, vencendo batalhas. E eu vou dar o exemplo de Zacarias. No livro de Lucas, o Evangelho segundo escreveu Lucas. Tá aqui pertinho. É o capítulo 1. Eu queria ler o 6, que fala assim. Não, vou ler o 5 só para contextualizar. Então, Lucas 1, versículo 5. Fala assim: na época de Herodes, rei da Judéia, havia um certo sacerdote chamado de Zacarias, que fazia parte do grupo sacerdotal de Abias. E Isabel, sua esposa, também era uma das descendentes de Arão. Os dois andavam em justiça aos olhos de Deus e obedeciam de forma irrepreensível a todos os mandamentos e doutrinas do Senhor. Contudo, eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram avançados em idade. Então aqui teve uma época que Zacarias pedia o filho, né? Ele suplicava, ele era sacerdote, ministro do Senhor, né? E ele pedia, mas chegou um tempo que eu creio que ele nem pediu mais. Aí teve o sorteio para quem que ia ministrar, né, lá no Santo do Santo, e ele foi escolhido, e aí aparece um anjo para ele, Gabriel, né, aparece o anjo Gabriel, ele assusta, e ele não acredita no primeiro momento, ele fica mudo por isso, porque existia o tempo, o time de Deus. Eles andavam em justiça perante Deus, eles eram irrepreensíveis, mas não era o tempo dele ter o filho. Não era, porque o filho que ele teve é nada mais do que João Batista. E João Batista já viu o testemunho de que não houve homem como ele, né? Se a gente aqui, ó, no versículo 16, aqui, ó, no 14 ao 16, no 14 ele fala assim: ele te será motivo de grande felicidade e regozijo, e muitos se alegrarão com seu nascimento, pois ele será grande aos olhos do Senhor. Jamais beberá vinho, nem qualquer outra bebida fermentada, e será pleno no Espírito Santo, desde antes do seu nascimento. Desde antes do seu nascimento. E conduzirá muitos dos filhos de Israel à conversão ao Senhor, seu Deus, e ele avançará na presença do Senhor no mesmo espírito e no mesmo poder de Elias, com o propósito de fazer voltar o coração dos pais aos seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, deixando um povo preparado para o Senhor. Então era necessário que João Batista viesse atrelado com a vinda de Jesus Cristo. Então era no tempo de Deus, porque Jesus Cristo só viria na plenitude dos tempos. Então não era naquele tempo. A oração dele ia ser respondida, mas não era naquele momento. Era no tempo de Deus. Então por isso que a gente precisa perseverar. Porque já pensou? Não veio a primeira vez, então eu paro de orar. Na verdade, a oração é nosso acompanhamento como cristão. Porque como que você conversa com Deus que te formou se não for pela oração? Então, Jesus, ele nos convida a persistir, perseverar na oração, porque pede e lhe será dado, né? Bate na porta e ela vai ser aberta, né? Pois todo aquele que pede o recebe, mas a gente precisa entender que temos que ter fé. Sem fé não tem como, porque sem fé você nem ora. Amém? A gente precisa perseverar em fé. Aí o interessante é que o versículo, eu li do 7 ao versículo 12. E o 12 fala assim: portanto, tudo quanto quereis que as pessoas vos façam, assim fazei-o
vós também a elas, pois essa é a lei e os profetas. Quando cita a lei e os profetas, está falando de toda a escritura, de toda a palavra. Tudo se resume nisso. Esse versículo é conhecido como regra de ouro e ele é conhecido em todos os continentes. Já viu quando sua mãe fala? Minha mãe pelo menos falava comigo. Você faz com os outros o que você quer que faça com você. Ou então não faça com os outros aquilo que você não quer que faça com você. Aqui, a gente tirou de uma forma mais simples o que Jesus está falando. Então, se você quer pedir, quer alcançar, né, algo do Senhor, quando alguém te pedir alguma coisa, veja para um lado também de que você também já pediu, né? Aqui a gente precisa entender que esse versículo traz, né, a questão do amor cristão, né? Você vai fazer com o outro aquilo que você gostaria de receber. Você vai agir da maneira que você gostaria que agissem com você. É assim, né? Então, a gente precisa... Interessante que eu poderia falar que existe a lei da reciprocidade, que Deus também é assim, né? Ele ama todo mundo? Ama. Mas a atitude de quem é um homicida agrada a Deus? Sim ou não? Não. Ele ama o homicida, mas as atitudes dele não agradam a Deus. Então a gente precisa entender que eu quero que façam comigo aquilo que eu gostaria ou que eu faço com o outro. Eu preciso fazer com o outro aquilo que eu gostaria que fizesse comigo. E aí eu entendo que o Sermão do Monte vem trazer vertentes e princípios e parâmetros para eu praticar aquilo que ele ensinou no começo. Então aqui no capítulo 7 a gente vai ver muito de prática, né, de conduta de cristão. Porque lá nas bem-aventuranças ele fala mesmo dos princípios, mas aqui eu preciso praticar. Porque bem-aventurado é aquele que, né, os humildes de coração, aquele que, né, tem fome e sede de justiça. A gente viu lá as bem-aventuranças. Mas eu preciso persistir em oração, né? Eu preciso entender que através da fé, eu alcanço lugares que eu nunca antes alcancei. Mas é com Jesus, é no Espírito. Lembra, a gente falou semana passada? No Espírito que eu enxergo essas coisas. No Espírito que eu sei pedir as coisas. É no Espírito Santo que eu sei o que eu preciso pedir. Às vezes eu nem sei o que eu quero, né? Então peça. E também para saber o que a gente precisa saber pedir, precisa orar. Olha só. Aqui, no exemplo de Zacarias, fala que o povo orava enquanto ele estava lá dentro orando. O povo orava do lado de fora enquanto ele estava lá dentro orando. É importante demais isso. A gente precisa entender quão importante é orar, falar com Deus, né? Não precisa só naquele formato formal, como a gente já falou quando a gente foi falar sobre a oração. Você fala com Deus o tempo todo e Ele te escuta. Amém? A gente precisa perseverar em oração. Então aqui, Deus, ele faz de uma forma tão maravilhosa que ele traz exemplos básicos pra gente. Aqui ele se compara a um pai. Então Deus gosta de revelar a família. Então ele compara um pai que traz provisão, que protege, né, que é o sustento. E aí ele fala assim: "Não, você é um pai, eu sou um pai, você também é um. Você é um pai com motivações, por exemplo, igual talvez daquele juiz, que por motivação egoísta, ele não queria ser importunado. Ele falou assim: eu vou atender essa mulher para ela parar de me importunar. Nós somos assim. Às vezes você faz um pedido de um filho porque ele tá te insistindo. Mas Deus está falando assim: olha, eu não sou como vocês. Se você dá, ainda assim, você dá coisa boa pro seu filho, eu tenho... Quanto mais, né? Quanto mais ao vosso Pai que estás no céu, que é, né, a bondade em pessoa, vamos dizer assim. Então, a gente precisa orar. A mensagem é: a gente precisa orar. Você acha que está orando muito? Acho que você ainda está orando pouco, porque a palavra fala orar e sem cessar. Então, qualquer pouco, qualquer tanto, é pouco que a gente precisa perseverar em oração. Amém?
Era essa mensagem. Eu espero que o seu coração esteja aí pronto para receber o que o Senhor tem para nos falar. Eu gostaria de pedir, você que tem a apostila, para você ler, né, a lição de número 14. É esse o desafio dessa semana. Leia sobre a lição 14 e faça um resumo para mim de persistir em oração. Porque a gente sabe como orar, Jesus já nos ensinou através da oração modelo, mostra como que a gente precisa entender a importância como uma questão de sobrevivência à oração. E aí agora a gente precisa persistir em oração. Amém? E aqui eu deixo esse desafio para você ler. Você que tem a apostila, você que não tem, sabe o que você vai fazer? Você vai fazer um resumo do versículo do 7 ao 12 de Mateus 7, vai me enviar. Mas você que tem a apostila, você vai ler a apostila e vai me mandar um resumo disso. Amém? Então era isso para essa semana. Eu espero que o Senhor fale ao seu coração da importância da oração e da importância em perseverar. Só para terminar, eu vi numa pregação um exemplo, eu vi um vídeo, a pregação falava sobre orar e ele trouxe o exemplo do guepardo africano. O guepardo africano ele chega a 115 km por hora. E aí ele é um dos animais mais velozes da Terra, se não o mais. Interessante que ele precisa ter um golpe certeiro. Ele precisa acertar a sua presa ali de uma vez só. Porque se de alguma maneira essa presa ela escapa, ele não tem fôlego para correr mais. Ele não consegue porque o seu coração é pequeno. E às vezes a gente é assim, como um guepardo. Na primeira oração a gente não conseguiu, não alcançou e a gente para, porque a gente não tem fôlego. Mas o Senhor, Ele nos instrui a persistir em oração. Amém? Pede ao Senhor, né? Persiste. E Ele é um bom Pai que vai conceder bons presentes aos filhos que pedem. Amém? Muito obrigada. Deus abençoe. Até semana que vem.